E nessa hora, queridos, eu fui transportado para o céu. E eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei lá, eu vi Jesus, um homem todo de branco. Boa noite. Eu venho aqui contar um pouco do testemunho, né, que aconteceu comigo. Quero me apresentar, eu sou o Erimar, tenho 36 anos, morava em Manaus. Hoje eu estou morando aqui em Joinville. Eu venho aqui contar o que Deus fez na minha vida, né? Eu queria compartilhar com os irmãos esse vídeo, esse testemunho, de dizer a vocês o quanto Deus ele é importante, quanto Deus ele é sobrenatural. Então o que acontece? Eu, há 12 anos atrás, eu aceitei Jesus e eu era uma pessoa que andava, né, sem direção, era uma pessoa que não conhecia Deus. E então assim, chegou um tempo que foi preciso Deus me resgatar, né? Eu andava em lugares que não agradavam a Deus. Então um certo dia eu brincando de futebol, eu tinha um amigo, né, um amigo irmão, que já era evangélico há mais tempo. Então esse irmão ele vinha orando pela minha vida. E eu, certo dia brincando de futebol na rua, ele chegou comigo e me convidou, né, para ir à igreja. Só que a brincadeira estava tão boa que eu não dei muita importância, né? E isso é o que acontece no dia de hoje. A gente não dá muita importância para o chamado, né, que Deus tem para a nossa vida. Então, mas naquele dia era importante para Deus. E também era importante para mim. E aquele irmão começou a insistir em me chamar. Só que eu não dei a mínima, né? Não estava dando ouvido. Mas teve uma hora que, de tanto ele insistir, ele falou para mim assim: Júnior, vamos para a igreja. E aí eu parei o futebol e falei: mano, quando eu quiser ir para a igreja, eu vou para a igreja. Não precisa você me chamar porque eu sei qual é o caminho da igreja. E isso acontece muito nos dias de hoje. A gente acha que não chegou a nossa hora, né? E a gente também nunca vai saber quando vai chegar a nossa hora. E a minha hora era aquela. Mas eu estava dizendo não para Deus. Então assim, o que acontece? Naquele momento, ele baixou a cabeça, né? E que quando ele levantou, hoje eu entendo, mas naquela hora eu não entendia. E ele simplesmente falou assim, numa voz, num estrondo de uma voz, dizendo assim: pois a partir de hoje eu não te chamo mais. Ou seja, naquele dia Deus estava dizendo para mim que seria talvez o meu último dia de vida, né? Mas Deus ele é bom, Deus é misericordioso, Deus ele é paciente. Ele não levou em consideração aquilo que eu tinha falado, porque eu não conhecia, né, esse Deus, eu não conhecia o quanto Deus era sobrenatural. Aí o que acontece, né? Então, naquele momento esse irmão virou as costas, foi embora, e logo em seguida o futebol acabou, né, por conta que a bola furou, e eu fui para casa. E chegando em casa, eu fui tomar meu banho, e quando eu saio do banho, ele aparece na janela da casa da minha mãe, onde eu morava, né? Chegou novamente lá chorando e me chamando mais uma vez: mano, vamos para a igreja. E eu fiquei sem entender aquilo, né? E Deus tinha pressa, Deus ele tem pressa, né? Deus ele não está brincando. Deus ele tem pressa em resgatar, né, os seus filhos, em alcançar aqueles que estão perdidos, estão desviados. E esse meu irmão falou para mim assim, ele disse: eu não vou te esperar porque eu sei que você vai. E aí eu fiquei, né, tá bom, irmão, tá bom, mano, tá bom. E ele foi embora, simplesmente ele foi embora. E eu, em seguida, eu fiquei pensando, né, eu falei: tá bom, eu vou na igreja. E aí eu peguei, me arrumei, a minha mãe perguntou para mim assim: filho, tu vai para onde? Eu falei: mãe, eu vou para a igreja. Minha mãe disse só glória a Deus. Minha mãe não era convertida ainda, né? E aí ela disse glória a Deus. E eu não estava entendendo nada.
E eu fui para a igreja. Chegando na igreja, ele era levita, né? Ele tocava lá no altar da igreja, né? E chegando na igreja, eu sentei lá no fundinho da igreja, sabe? No último banco da igreja. Só que eu fiquei entre a parede e uma irmã. E aí eu não sabia que aquela irmã era sapatinho de fogo. Ou seja, uma irmã ousada, uma irmã cheia de Deus, cheia do Espírito. E Deus tinha preparado todo esse momento, tinha preparado tudo para que aquele dia fosse o grande dia da minha vida, né? Um dia importante, um dia histórico, que viesse marcar, ser um marco na minha vida. E realmente foi. Então, o pastor, né, simplesmente começou a pregar. Ele pregou, e aquela irmã, ela começou a ser usada por Deus, e ela começou a falar em línguas, mas eu não estava entendendo nada, porque eu não entendia nada, eu não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo ali. E aí, aquela irmã foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, começou a falar em línguas, e eu fiquei entre a irmã e a parede, eu fiquei ali. Mas, irmão, eu confesso para vocês que e em seguida eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo que era para mim sair dali, né? Era dizendo que não era meu lugar, e a gente sabe que essas vozes não é de Deus e sim do diabo, né? E eu comecei a querer sair, aquela agonia de querer levantar e fugir dali para bem longe, mas não, era meu dia. Então eu fiquei quieto naquele canto, e o pastor continuou pregando. E aí, quando acabou o culto, esse meu amigo pegou e me chamou lá de cima do altar, né? Vem, irmão, vem aqui, mano, na frente. Mas como eu tinha vergonha, né? E a gente não pode ter vergonha de Deus, irmão. A gente tem que ter ousadia. Nós não somos covardes, temos que ser homens valentes. Nós somos escolhidos para isso. E aí, naquela hora, eu com vergonha, falei, não, continua aí, depois eu vou te esperar aqui fora para a gente ir embora. Ele falou, não, vem. Ou seja, Deus tinha um chamado. Naquela hora ali, eu não esperava que ia começar um grande marco na minha vida. Eu fiquei com vergonha, né, como eu falei, mas aquele meu irmão, ele foi até mim, me pegou pelas mãos e me levou diante do altar. E aí o pastor falou para nós nos reunirmos em cima daquele altar, e a gente começamos a orar. Eu não sabia nem orar, não sabia nada, como eu falei. E aí, quando eu fechei os meus olhos, irmãos, eu fui tomado por um fogo que eu não entendia. Eu fui tomado naquela hora por um fogo, eu senti o meu corpo todo queimando. Deus estava trabalhando ali, ou seja, Deus estava me resgatando das profundezas do inferno, onde se encontrava a minha alma. E naquela hora, eu estava sem entender isso, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só gritava, ai, está queimando, está queimando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Está queimando, eu só falava isso. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, está queimando. Logo em seguida, mesmo naquele momento, eu olhei para cima, eu vi uma escada que descia dos céus, que rasgava os céus, uma escada com degraus, corrimão. Mas também sobre essa escada tinha um antebraço. E esse antebraço, essa mão, pegava pelas minhas mãos e me puxava, e eu subia um degrau. Naquela hora Deus estava aqui me resgatando e estava me tirando das profundezas do inferno. E naquela hora, irmão, eu fiquei sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. E eu lembro que quando eu abri os meus olhos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi aquele povo ali orando, e eu olhei para o meu corpo, né? Comecei a olhar para o meu corpo, ver se tinha alguma coisa queimada, porque foi um fogo que queimou. Mas naquela hora era o fogo de Deus que estava limpando a minha alma, né? Estava limpando a minha alma dos pecados, estava limpando a minha alma das tristezas que eu já tinha passado, estava limpando a minha alma de todo o sofrimento que eu tinha passado, que só Deus conhece. E naquela hora Deus estava me restaurando, Deus estava me mostrando algo sobrenatural, coisas que eu não entendia. E aí eu comecei a chorar em seguida, que eu não entendia tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, em seguida, eu chamei esse irmão e perguntei para ele o que foi que aconteceu comigo, onde é que eu estou. E ele perguntou para mim o que foi que aconteceu, e eu contei para ele o que tinha acontecido, né?
Eu falei, não sei, mas o que aconteceu comigo foi isso. Veio um fogo, me tomou, desceu uma escada do céu. Eu lembro que eu subi um degrau e tinha um antebraço que pegava pelas minhas mãos e me puxava. E eu avançava um degrau. E em seguida ele chamou o pastor e disse para o pastor assim, pastor, escuta o testemunho dele. Olha o que Deus fez com ele. E em seguida o pastor ouviu, o pastor começou a chorar e disse, meu Deus, eu tenho 14 anos que eu sou pastor, que eu pastoreio, mas eu nunca tinha ouvido um testemunho desse. E eu sei que em seguida ele perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus. Lógico, depois de tudo aquilo que eu estava vivendo e vivenciando ali, tendo aquelas experiências tremendas com Deus, eu ia dizer não. Na hora eu disse sim, eu quero aceitar esse Jesus. E eu aceitei Jesus naquele dia como meu único suficiente Salvador. E então eu fui para casa tão leve, irmão, tão leve, que eu parecia que eu estava pisando em cima de algodão, de tão leve que eu estava. E aí, chegando na minha casa, eu tomei a bênção da minha mãe, fiquei no meu canto, eu fui dormir porque eu trabalhava, né, eu acordava cedo, e aí eu sei que eu deitado, dormindo, quando foi pelas 5 horas da manhã, eu levantei, eu fui tomar água, né, eu fui ao banheiro, quando eu retornei para me deitar, e logo em seguida, eu fui arrebatado em espírito, eu fui levado diante do céu. E nessa hora, queridos, eu fui transportado para o céu. E eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei lá, eu vi Jesus, um homem todo de branco. É como a palavra de Deus diz que a rua é de ouro e de cristal. A rua é de ouro e é de cristal. Eu olhei para o lado, um jardim lindo que essa terra não tem. Olhei para o outro lado, um jardim lindo que a terra não tem. E a rua era de ouro de cristal. O caminho, a palavra de Deus fala que é estreito, o caminho é estreito, isso é verdade, pode confiar, a palavra de Deus é a verdade. E eu quero dizer para vocês nessa noite, meu querido, o que eu vi ali é sobrenatural. Eu não queria mais nem voltar, de tão lindo quanto o céu é. Então naquela hora, eu olhei aquele homem abraçado comigo, e nós caminhávamos por um bom tempo nesse caminho, e eu encantado com tudo aquilo que eu estava vendo, que os meus olhos estavam contemplando. Jesus abraçado comigo, o próprio Jesus, o próprio Deus, orei cantar em manaias, abraçado comigo naquele momento, sabe, queridos? Ele me mostrando que é possível andarmos em comunhão com Cristo, é possível andarmos em comunhão com Jesus. É possível ter essa intimidade. E naquele momento, queridos, eu sei que eu caminhei um bom tempo com Jesus. Jesus me mostrou o quão lindo o céu é, quão lindo é as festas de quando uma alma aceita Jesus. Jesus me levou para contemplar a maravilha de uma alma quando aceita Jesus. E ao caminhar por um bom tempo, eu vi uma roda de anjos, um monte de anjos tocando trombeta, tocando flauta, corneta, instrumentos musicais. E naquela hora eu tentei olhar para a face de Jesus, eu não consegui, porque a palavra de Deus diz que Ele é luz e os olhos dele é luz, ele é a luz. Ele fala que Ele é a luz do mundo, e realmente isso é verdade. Quero dizer para vocês o quão lindo é, queridos, o quão lindo, o quão tremendo é ter uma experiência dessa com Cristo, o quão prazeroso é você ser escolhido para ter essa experiência. E naquela hora eu vi os anjos fazendo festa. Eu sei que quando eu chego perto dos anjos, um deles solta a mão do outro, e eu adentrei a roda dos anjos. E quando eu sentei, eles começaram a cantar um cântico novo. Eles começaram a tocar aqueles instrumentos musicais, e eu comecei a contemplar a maravilha de Deus. Eu comecei a contemplar o reino do céu. Eu comecei a contemplar aquele sonho. Eu comecei a contemplar o sobrenatural. Olha, eu quero dizer também, queridos, que eu já tive momentos difíceis na minha vida. Já teve momentos de eu querer desistir, mas toda vez que eu penso em desistir, eu lembro desse testemunho, eu lembro das experiências que eu já tive com Deus. Então, queridos, eu quero e eu desejo que esse testemunho alcance
o maior número de pessoas, que as pessoas, através desse testemunho, elas possam vir refletir do sobrenatural e de quão bom Deus Ele é e de quão misericordioso Ele é. Então, meus queridos, não desista, não deixe que o pecado, não deixe que as pessoas venham dizer para você que você não é ninguém. Lembre-se, você é alguém, você é um escolhido, você foi selecionado, você foi chamado para fazer a obra de Deus. Eu venho trazer esse testemunho, eu espero que venha edificar a sua vida, que venha transformar a sua vida e que Deus venha falar com vocês através desse testemunho, porque da mesma forma que Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua vida. Amém, queridos? Fique com Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe os seus negócios, suas finanças e que Deus seja sempre o alvo de sua vida, de sua casa e de sua família. Amém, queridos? Muito obrigado. Eu agradeço aqui em nome de Jesus essa oportunidade. Amém.